Bem, passemos agora para o match, no qual daremos um giro pelo continente mãe. Econômico, que é importante a gente sempre lembrar disso. Você não tem insurreição radical em Lausanne, na Suíça. O máximo de radical que deve acontecer em Lausanne é, sei lá, é uma pessoa dizer que prefere relógio digital. Mas claro que a riqueza da Suíça, a gente também já falou bastante sobre isso aqui, né? Daquela, né, uma região que historicamente é uma grande lavanderia. Mas o fato é, em Moçambique, você junta crise econômica, jovens sem perspectiva de futuro, desamparados, aí descobrem riquezas na região, cria lá aquela euforia, criam interesses, não sei especificar direito de quem ainda, não, né, se eu soubesse eu estava dando depoimento em algum lugar, e aí você, tem esse grupo insurgente, né? Porque não é coincidência você ter um grupo, o surgimento de um grupo como esse, das questões econômicas locais, especialmente essa grande descoberta de gás natural, esse grande projeto, né, de exploração pela Total, que começa em 2010, e o que acontece? Como parte da consequência da Batalha de Palma, que a gente vai ainda repercutir mais um pouco, a Total anunciou que vai encerrar suas atividades em Moçambique. Essa saiu em disparada, né? Pois é, evacuou os funcionários, né? Ela estava construindo lá uma refinaria, salvo engano, um projeto de bilhões de dólares. Ela falou que vai congelar todas as operações. Ou seja, não deixa de ser interessante também. Eu sei que agora eu vou soar meio teórico da conspiração, mas eu não tenho como apontar um dedo. Mas assim, também é interessante pensar que, olha, tem uma grande empresa francesa agindo aqui. Putz, seria bom pra gente se eles saíssem daí pra gente entrar no lugar, né? Então, putz, imagina se acontece alguma coisa por ali e tal. Então, assim, é um contexto maior que tem muitos outros fatores. Não é só uma galera radicalizada no norte de Moçambique. Não. Para essa galera se radicalizar, é porque você tem um contexto interno econômico muito pouco favorável. É porque você tem atores que possibilitam isso, como o Al-Shabaab na Somália. É porque você tem interesses numa região que descobre grandes reservas de minério. É porque você tem, como o Matias mencionou, uma distância muito grande dos centros de poder de Moçambique, dos centros de representatividade de Moçambique. Né? As pessoas ali se veem talvez desamparadas, talvez pouco representadas. E aí descobriu o gás natural, entendeu? Mais ou menos quando, por exemplo, quando há muitos anos atrás a gente fez o Fronteiras Invisíveis sobre a história da Nigéria. E a gente falou um pouco sobre o conflito de Biafra. Né? O separatismo de Biafra não pode ser desvinculado com o fato de que a maioria das reservas de petróleo estão ali. Você raramente vai ver separatismos em regiões onde você não tenha nenhuma fonte de riqueza, onde você não tenha, né, nada que mantenha economicamente aquela região e que aquela região veja, olha, né, a nossa riqueza está indo para outro lugar. Né? Então, e aí nessa Batalha de Palma, o que aconteceu? As forças, né, da Al-Suna estavam cercando a região de Palma, já estavam controlando ali vilarejos próximos, estradas próximas. Depois desse cerco, realizaram o que foi, né, basicamente uma ofensiva contra a cidade, mais ou menos coordenada. 35 mil pessoas fugiram da cidade, tá? Cerca de 120 pessoas, 120 civis morreram, tá?
Alguns, inclusive, foram decapitados, né, na moda do Daesh para gerar repúdio, para gerar repercussão, para gerar vídeos e tal. E aí você teve um contra-ataque realizado por forças moçambicanas, polícia e o Dick Advisory Group, que é uma empresa baseada na África do Sul, formada por um ex-comandante militar da Rodésia. Em bom português, é um ex-militar branco da Rodésia que, depois das guerras civis, inclusive ele também operou na Guerra Civil de Moçambique, do lado da Renamo, ele foi lá e fundou uma empresa de mercenários. Tá? É basicamente isso. E aí ele está hoje, a empresa dele está contratada pelo governo de Moçambique para participar. Inclusive, o governo que ele combateu anteriormente, né? Porque o governo é da Frelimo, não... Pois é. Né? Só lembrando os ouvintes, Rodésia, né, era o antigo nome do Zimbábue, quando o Zimbábue vivia sob o seu apartheid. E da Zâmbia também, né? Era a Rodésia do Sul e do Norte. Isso, muito bem lembrado, tinha até esquecido. E na Guerra Civil de Moçambique você tinha um grupo socialista, né, que é a Frelimo, atualmente no poder, e o grupo apoiado pelos Estados Unidos e pelos países com regimes brancos ali no sul, Rodésia, África do Sul, que era o caso dele. Por exemplo, o governo de Moçambique está usando helicópteros, né, contra os insurgentes, e eles estavam sendo pilotados por mercenários ucranianos, e é possível que um deles tenha vendido o helicóptero para os terroristas. Tá? Tipo, o cara assim, você vai receber aqui 5 mil para pilotar helicóptero. Tá bom. Aí eu não sei como os informantes falaram, a gente dá 100 mil para você dar o helicóptero pra gente. Ele, tá bom. Então, pra vocês verem como tá a situação. Realizaram essa contraofensiva e no dia 5 de abril, depois de praticamente uma semana de combates, a cidade foi libertada. Tá? Nesse processo tivemos pelo menos 21 militares de Moçambique e as forças de apoio mortos, um número ainda não definido de integrantes do Ansar al-Sunna mortos também. Segundo mercenários do Dick Advisory Group, disse que os integrantes da al-Sunna eles combatiam de forma muito organizada e estavam equipados com morteiros pesados e lançadores de foguetes. Tá? Então não era só AK-47, né, como as pessoas, né, sempre visualizam. Tá. AK-47 que está na bandeira do país. Que está na bandeira do país, como, né, o senhor da guerra sempre menciona. Então você tem um estopim de uma crise humanitária, já que você tem uma cidade, né, que foi praticamente, que tinha 75 mil pessoas, foi praticamente destruída, e 35 mil dessas pessoas fugiram, foram para outros lugares para viverem, para sobreviver. Né? Você tem o estopim de um problema econômico, já que as operações de gás ali vão ficar provavelmente, no mínimo, congeladas, né? Com a saída de uma grande empresa, tem que ver se aí vai ter outra grande empresa, aí alguma indenização, né? Alguma coisa assim. Né, eu tenho certeza que tem empresas, né, que caso a Total não volte, que vão estar louquinhas para assumir o projeto. Em outros tempos, teria uma estatal sul-americana bastante interessada.
Então, assim, é importante a gente fazer toda essa contextualização, porque não se trata apenas de um grupo armado fazendo ataques aqui e ali. Foi um grande ataque organizado que o grupo insurgente, mesmo tendo que retroceder, levou consigo dinheiro dos bancos, levou armamentos das delegacias, levou alimentos, tá? Ou seja, mantimentos para eles poderem continuar agindo nos seus campos. Você tem uma paralisação econômica complicada. Então, e junto com tudo isso, Moçambique, que tem esses diversos problemas que a gente mencionou, né, por conta desse histórico recente, desde da dominação colonial, Moçambique agora vai ter que provavelmente gastar mais com armas e tropas, tanto que Portugal disse que vai enviar 60 paraquedistas de uma unidade especial do Exército para treinar forças moçambicanas. Os Estados Unidos afirmou que vai também enviar tropas especiais para participar desse processo de treinamento de tropas moçambicanas. Teve uma repercussão muito negativa na imprensa mundial, por óbvio, mas também porque vários estrangeiros foram mortos, incluindo aí, por exemplo, o funcionário britânico que trabalhava ali na indústria do gás, Adrian Nell, foi morto, tá? No ataque, dentre outros estrangeiros. E outra coisa importante de lembrar é que essa região foi muito afetada pelo ciclone Idai, em 2019. E mais recentemente o Eloise, em 2021, começo do ano. Pois é. Então, assim, estamos falando de uma série de problemas, e aí você vai ter qual tipo de resposta? Uma resposta que não vai cuidar dos problemas, vai cuidar do sintoma. E aí vira um ciclo vicioso, né? Como a gente já viu acontecer em vários outros países, como a própria Somália, que a gente mencionou antes por conta do Al-Shabaab, né? O Al-Shabaab se fortaleceu, se tornou uma força tão grande, porque a Somália passou por guerra civil, diversos grupos internos brigando, intervenção estrangeira, um ciclo vicioso da violência, catástrofes naturais, e aí, com esse processo de completa erosão do Estado Nacional e da sociedade, emergiu um grupo como o mais forte, usando um discurso de apelo emocional, de apelo fundamentalista religioso. Então, assim, é um problema muito grande. Então, aguardar cena dos próximos capítulos, mas é importante para os nossos ouvintes terem um pouco noção de que não estamos falando de coisas insignificantes, de eventos muito pequenos. A gente está falando de um contexto muito grande, muito complicado, com muitas ramificações. Aí a gente vai começar, né, o nosso giro pelo continente, direção sul, né, na África do Sul. O presidente Cyril Ramaphosa pediu que todos os integrantes do partido do Congresso Nacional Africano, né, o seu partido, que estejam sendo investigados por corrupção ou outros crimes, devem renunciar em até 30 dias ou enfrentar possíveis processos de expulsão. Tá? Ele disse isso no dia 30 de março, então meio que tem abril para renunciarem. Claro que ele está fazendo isso porque ele é um cara assim que quer combater a corrupção, entendeu? Ele vai detonar a corrupção.
Não necessariamente, não apenas, não vou aqui questionar o caráter do presidente da África do Sul, mas porque você tem uma disputa, um racha interno ao partido. Né? Vamos lembrar que o antecessor dele, o Zuma, está sendo investigado, né? E você tem facções internas, né, brigando pelo poder. Então, quando o Ramaphosa fala, olha, quem está sendo investigado por corrupção deve sair do partido, deve renunciar, é porque ele também está falando de opositores internos dele, não só questão de corrupção. Aí a gente dá a volta no Cabo da Boa Esperança, começamos a subir, né, rumo norte pela costa ocidental da África, começando pela República Democrática do Congo, onde, infelizmente, mais um ataque na região de Beni pelas forças aliadas democráticas, né, a milícia ali fruto do conflito transfronteiriço na região, muito provavelmente ali com apoio, inclusive, do Estado, né, ou de setores de Uganda, não vou dizer do Estado, né, mas de alguns setores de Uganda, realizou mais um ataque, deixando 23 pessoas mortas. Tá? E agora há pouco, uma hora atrás, foi nomeado pelo Antônio Guterres, secretário-geral da ONU, como comandante, né, do componente militar da MONUSCO, né, as forças da ONU no Congo, o tenente-general brasileiro Afonso da Costa, tá? Afonso com 2 Fs. Essa notícia, como eu disse, de uma hora atrás. Do Congo, vamos para a Nigéria, onde um grupo armado atacou a prisão de Owerri, que fica no estado de Imo, tá? Ao sul do país, tá? Não é lá no norte. Atacaram a prisão com picapes, lançadores de foguetes, metralhadoras, usaram explosivos para arrebentar o portão e 1.844 presos fugiram. Segundo o governo nigeriano, muito provavelmente o ataque foi realizado por grupos de Biafra, tá? Grupos separatistas de Biafra, porém não declararam, né, o governo nigeriano não declarou se dos prisioneiros que fugiram, quantos seriam, né, suspeitos de envolvimento com o grupo, quantos seriam criminosos abriu comuns. A porteira. Pois é, abriu a porteira, 35 se recusaram a fugir. 35 ficaram. Devia estar no final da pena, não queria se arriscar. Pois é, provavelmente por crime comum, alguma coisa assim, mas 35 não fugiram. 35 falaram, vou ficar, vou cumprir minha pena para com a sociedade. Da Nigéria, vamos para o Benin, onde teremos eleições agora no dia 11, no domingão. O presidente Patrice Talon concorre à reeleição, ele é presidente desde 2016 e aparentemente será uma eleição tranquila, já que não terão tantos oponentes assim, devido ao que a oposição classifica como uma perseguição judicial. Tá? Então não é que ele vai vencer porque os opositores são muito fracos, ou porque, enfim, ele provavelmente vai vencer porque a maioria dos opositores não puderam concorrer usando, segundo novamente os opositores, brechas jurídicas ali para não poderem concorrer. Tá? Faltou o certificado aqui de vacinação do candidato. Candidatura aqui indeferida não pode sair. Por conta disso, tivemos diversos protestos contra as eleições e, nesses protestos, 2 pessoas
morreram, tá? 2 manifestantes morreram a tiros, tá? Pela polícia na região de Sabé, tá? Que tem esse nome, aparentemente é um nome de origem iorubá. Tá? E todo mundo, né, como disse, a oposição diz que essa eleição vai ser uma farsa, porque nem vai ter direito oposição, e que o governo, depois das primeiras eleições multipartidárias em 1990, a democracia estaria retrocedendo no país. Tá? Para quem quiser ler mais sobre as eleições no Benin, a nossa recomendação, quer dizer, a minha recomendação, não sei se o Matias vai concordar ou não, às vezes ele odeia esse site, mas é o africanews.com, que, claro, ele tem todos os problemas de ser um site britânico, né? Então ele sempre vai ter ali um certo viés aos países anglófonos, as relações com a Inglaterra, com o Reino Unido. Com a Commonwealth. Exatamente. Porém, é um site muito completo, muito legal e é feito, inclusive, por cidadãos africanos. Dali vamos para o Mali, né, com a denúncia de que um ataque aéreo francês em janeiro contra o que seriam ali grupos insurgentes, na verdade, atingiu um casamento e matou 19 inocentes, tá? Na vila de Bonti, no dia 3 de janeiro. A missão da ONU no Mali, pela sua divisão de direitos humanos, entrevistou mais de 400 pessoas e analisou imagens por satélite e concluiu que o local que foi atacado estava sendo realizado um casamento no local onde foi realizado o ataque e que, embora homens armados tenham sido mortos pelo ataque, também morreram 19 civis, 19 pessoas inocentes. A França rejeitou as conclusões da investigação, disse que suas forças realizaram ataque contra terroristas armados, que segue todos os protocolos de processo de alvos e que são apenas testemunhos locais, que não são confiáveis, as testemunhas não foram identificadas, então não tem credibilidade no relatório e tudo mais. Né? Então, assim, é sempre assim, né? Ainda no Mali, 4 integrantes das forças da ONU no país foram mortos nessa última semana, né, na continuidade desse conflito. A nacionalidade dos 4 mortos não foi revelada, porém, a maior parte das forças da ONU no Mali são ou franceses ou de países francófonos da região, como o Chad. Tá? Do Mali, vamos para o Níger, onde a gente comentou, não lembro se no programa passado ou retrasado, que teríamos, né, a primeira transição democrática, né, da história do país, por conta da vitória eleitoral do Mohamed Bazoum Issoufou. E aparentemente alguns militares não queriam isso e tentaram tomar o palácio presidencial 2 dias antes da posse do Mohamed Bazoum e eles foram presos, um soldado foi morto, tá? Segundo testemunhas ouvidas pelo France 24, tivemos cerca de troca de tiros por cerca de 20 minutos, porém, a vitória do Bazoum foi concretizada, foi consagrada na Corte Suprema, embora o ex-presidente Mahamat Usmani tenha dito que ele era o verdadeiro vencedor. Dali, vamos para o Sudão, com 2 notícias
infelizmente, uma notícia infeliz e outra boa. Né? A boa é que o novo governo sudanês, né, e o principal grupo da região das montanhas Nuba, no sul, perto do Sudão do Sul, né, que é uma região com muitos cristãos, né, nós tivemos a assinatura de um acordo entre governo e esse grupo, declarando que o novo governo sudanês será laico e com liberdade de credo, tá? Então, que isso quer dizer? Né? Que regiões no Sudão onde é aceita a jurisprudência da Sharia, né, que foi aceita durante a ditadura do Omar al-Bashir, não vão poder mais aceitar essa jurisprudência, e também que haverá liberdade religiosa. O detalhe é que o acordo foi assinado em Juba, que é a capital do Sudão do Sul. Tá? Ou seja, o Sudão do Sul, lembrando que o Sudão do Sul se separou do Sudão, em parte também por um conflito religioso, porém o Sudão do Sul acabou servindo ali de mediador, não sei se mediador, mas né, pelo menos de anfitrião para a assinatura. A outra notícia foi que, infelizmente, na região de Darfur, né, que fica no sudoeste sudanês, tivemos mais conflitos, mais ataques contra cristãos na região, deixando mortos nas últimas semanas. E, finalmente, a gente quase fecha, né, o giro. Daria para até ter mais, porque, né, mas o Egito foi para o bloco do Oriente Médio, já que o Egito é o Coringa. Mas tivemos um ataque do Al-Shabaab na Somália, né, no sul da Somália. O próprio Al-Shabaab reivindicou a autoria dos ataques contra bases militares somalis, tá? Não foram ataques contra civis, mas contra bases militares do Exército Nacional Somali e da missão da União Africana na Somália, a AMISOM. Bem, passemos agora para o segundo bloco do Giro de Notícias.